work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. Minhas últimas pesquisas feitas hoje para tratar assuntos como neopaganismo, bruxaria, ocultismo, na música, na literatura e nas pregações. Departamento de Caça Fantasmas. Bom, na Bíblia, gente. Olá a todos, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, enfim, a todos que estão acordados, como disse bem o Lucier, né? Olá, terráqueos. Terráqueos, mas que são extraterrestres. Sim, terráqueos com uma esperança extraterrestre, né? Exatamente. Porque todo terraquiano que se preza, ele tem uma esperança escatológica, né? De arrebatamento. Ou de arrebatamento. A não ser que você seja, como se chama teologicamente, um indivíduo que não crê no arrebatamento? Herege. Não é herege, é desgraçado. Bom, estou aqui juntamente com os meus amigos aqui, o Micael, que é recém-formado, né? Acabou de sair do forno ali do IBAD, passou 3 anos na fornalha lá, ardente, só ele, Deus e solitário lá, né? Mas em boa companhia. Né? Boa companhia, com certeza, né? Rodeado de livros lá. Acabei de sair do IBAD, né? Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, né? Conceituado tanto nacional como mundialmente, posso dizer assim, né? É o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Pindamonhangaba, se formou lá, né? E está de volta aqui à nossa cidade, que a gente não precisa falar qual é, né? Não precisa, né? Deixa quieto, deixa por aí. Nem é bom, né? Então deixa por aí. Né? E também estamos aqui com o Lucier, que é formado em teologia, bacharel em teologia, lá pelo Rio Grande do Norte. Esterdeb, isso. Foi formado, é formado. É o Instituto da Assembleia de Deus. No Instituto da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, né? Se formou em teologia em 2004. Aos 21 anos. E agora é acadêmico de psicologia. E eu, Eduardo, né? O Micael, Lucier e eu, Eduardo, sou acadêmico de teologia também pela Universidade da Grande Dourados, Unigran, né? Unigran, Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Não é que eu moro em Mato Grosso do Sul, né? Mas eu estudo lá, tá? Então, deixando bem claro aqui, nós estamos aqui procurando trazer uma teologia mais prática, uma teologia onde você vai poder quebrar muitos conceitos, muitas falácias que ao longo do tempo foram sendo introduzidas no seu evangelho. Evangelho que você acredita. Detalhe, se você é literalista, tenha cuidado. Quebrar aqui não significa quebrar literalmente. Não, isso aí. Não né? é isso, né? Aos poucos as pessoas vão nos conhecendo, né? E já vão saber qual é o nosso propósito, né? Mas, para começar, né, o começo de tudo, a gente tem que começar com teologia, né? Não é outro caminho senão a teologia, e a teologia é baseada na Bíblia Sagrada, né? Nós somos imersos no meio pentecostal, então, via de regra, nós vamos estar falando do contexto pentecostal, qual nós mesmos somos inseridos, né? O próprio Ted dizia que o que é pregar? Pregar é ensinar a teologia com o coração em chamas. Então é isso que nós estamos, pegando fogo, né? Então, nós vamos aqui começar com a frase, que é uma frase célebre, que todos aqueles senhores, as senhoras, não, com todo respeito, pelo amor de Deus, né? Mas aos nossos antepassados, anciãos da igreja, eu não estou denegrindo a imagem de nenhum deles, eu só quero dizer que a gente aprendeu deles. Então eu não posso me referir a outro, né? Tenho que me referir aos anciãos. Então eles diziam sempre assim, desde que eu aceitei a Cristo como Salvador, eles diziam, irmão, não adianta tu estudar muita teologia não, que a letra mata, né? É a coisa que eu mais ouvi durante a minha vida, né? De novo convertido, né? Era sempre isso, não adianta tu estudar muito, que a letra mata, né? O que vivifica é o Espírito, né? Então, eles sempre me diziam isso e era só isso. Parece que na Bíblia deles só está escrito isso. O antes e o depois dessa frase não existe, né? Então, eles isolavam isso e isso incutiu na minha mente, como também incutiu na mente de muitos
jovens, né? Muitos jovens, adolescentes, né? E até mesmo hoje pessoas talvez até maduras, né? na fé. Talvez você tenha mais de 10 anos e você se acha um maduro na fé, né? Tempo de igreja não quer dizer maturidade espiritual, nada a ver. Nem idade também. Nem idade. Idade não Pode ter idade não 60 anos, 80, 90, até 100 anos, até 120 anos, não tem problema. Mas não quer dizer que você é maduro Bom, se espiritual. passou de 120 já está no lucro. quase mumificado. Matusalém. Mas vamos fazer a leitura aqui do texto para poder nós nos situarmos, né? 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 6, que diz assim na Bíblia segundo Reflexões de Lutero. Isso aqui é forte. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Ninguém fala nem da primeira parte. É o versículo... Ele só fala da segunda parte do versículo 6. É o versículo mais espancado da Bíblia Sagrada. A letra Nova Aliança, a graça, tempo de Cristo. Letra, lei, Antigo Testamento. O substantivo letra aí não se refere a estudo, está se referindo literalmente à lei de Moisés. O que o Paulo está fazendo é um contraste entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. A primeira nos torna grandes pecadores, a segunda nos encaminha para uma comunhão verdadeira com Deus que nos santifica. Então, letra aí não é literatura, muito menos a teológica, que é o que a maioria das pessoas, infelizmente, usam. Letra aí é a lei do Antigo Testamento. Então tá. Mas aí você observa que o próprio Paulo, inspirado por Deus, disse, olha, o qual nos habilitou, quem nos habilitou? Deus. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, ou seja, nós pregamos a nova aliança. Não a aliança antiga, mas uma nova aliança. Então, se você ler com atenção, né, só isso, só de você ler com atenção, você já vai entender que nós não podemos isolar esse texto, né, e dizer que a letra mata, né, apesar da Bíblia dizer aqui, né. Então, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas como já foi explicado aqui. Mas, antes de mais nada, nós queremos... Esse aqui é o versículo-chave, que o contexto, a igreja em que nós estamos imersos, nessa teologia pentecostal, né, onde nós estamos inseridos, nós ouvimos muito isso desde a nossa juventude, né, desde a nossa adolescência, enfim, infância, né, que a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, é melhor você deixar de lado os livros, né, e o estudo aprofundado da palavra de Deus e buscar Deus. Vai para o monte, vai orar, vai jejuar e deixa de ler, né? Isso aí a única coisa que tu tem que ler é a Bíblia. É o que me diziam, é o que eu ouvi toda a minha vida de novo convertido, era justamente isso. Olha, a única coisa que tu tem que ler, meu filho, é a Bíblia, né? Isso aí, essa passagem é mais utilizada no contexto pentecostal. Mas quando nós olhamos historicamente a teologia, essa questão, esse desapego à teologia atual que ele está falando não é de hoje. A gente vê pela história que a Igreja Católica Romana, que foi a primeira igreja a se institucionalizar, ela teve o seu auge ali nos primeiros séculos com grandes teólogos, Pascal Capadócio, Santo Agostinho e tudo mais, onde eles estudaram muito. E foi passando por um tempo, teve, digamos, uma baixa teologia, não teve tanto estudo, e na Idade Média alcançou de novo um nível alto de teologia, ali, na Idade Média, Tomás de Aquino, Reforma Protestante, e... Na verdade, houve por parte do catolicismo um monopólio do saber, né? Esse monopólio ficou centrado nos conventos. Aí construiu-se aquela mentalidade monasterial, né? Que o saber, ele era ruim e perigoso. Ou seja, o não saber, o precisar de um guia, acabou construindo aquele misticismo popular, uma mistura de concepções distorcidas do Evangelho com cultura popular, e dessa forma a população da Idade Média, né, ficou à mercê
daqueles que eram suporte dos representantes de Deus. Mas a reforma resgata um princípio fundamental, que é o sacerdócio universal de todos os crentes, fundamentado em 1 Pedro 2,9, quando ele diz que vós sois sacerdotes santos. Can only make me stronger. Os frutos da reforma protestante foram que as grandes que dali surgiram, como a presbiteriana e a luterana, tiveram uma tradição literária, teológica maior que nós que somos pentecostais. Então, nós temos aí 100 e alguns anos de história e temos essa rejeição à teologia, infelizmente. Vale lembrar que alguns assembleianos, né, vão se sentir com dor de cotovelo, né? E vão dizer que não, nós temos teologia. Na verdade, a teologia assembleiana ela é batista, arminiana, metodista, ela não tem uma teologia própria definida, né? Não tem uma identidade, né? Nós bebemos um pouco Temos identidade, temos usos e costumes. Agora, mas nós temos as línguas estranhas que é bem a prática, né? o traço característico do movimento pentecostal seria as glosolálias, né? Sim. A questão da prática, né? Nós estamos metidos a besta, né? Falando com o dedo, né? Mas é justamente isso, nesse problema, que não é de agora, né? É um problema recente, mas que nós devemos entender, incutir na mente de todos aqueles que são adeptos ou praticantes a esse pentecostalismo, justamente que você, nosso ouvinte, né, simpatizante, entenda que nós precisamos colocar o pé no chão, nos humilhar, porque apesar de sermos uma igreja dentro do contexto brasileiro, né, somos a maior denominação e tal, mas nós precisamos, na verdade, nos humilhar e entender que nós precisamos colocar o rosto nos livros, né, e procurar desenhar, procurar colocar o nosso esqueleto, né, de formação, justamente para a gente ter o que passar para as novas gerações que estão surgindo, né? Apesar de nós termos grandes pensadores também, não podemos esquecer ali Antônio Gilberto. A ideia do nosso canal é discutir temas e animar você para estudar literatura teológica e mostrar também que a teologia é importantíssima e essencial para a fé cristã. Fique tranquilo, se você for a uma sala de teologia, lá não é uma sala de necrópsia onde o diabo vai dissecar você. Fique em paz. Você vai apenas ouvir as vozes dos grandes pensadores que humildemente se debruçaram sobre esse gigantesco lago que é o pensamento de Deus, registrado de forma literária, histórica e que também agora inclina-se para uma linguagem também um pouco acadêmica. Ou seja, você vai aprender a falar uma língua nova, né? E isso pressupõe que você se coloque na condição de criança, seja humilde, né? Aprender o beabá da teologia, né? É verdade. Nada com a Elba Ramalho, né? Nada. Nada disso. Né? Apesar dele vir de lá também, né? Mais nada disso. Mas o que fica aqui para a nossa meditação, nossa intenção no dia de hoje é que você entenda que estudar teologia não vai te matar de maneira nenhuma, só vai te fazer forte, como na verdade, até mesmo talvez você não entenda muito bem o inglês, mas a música que foi colocada nessa introdução, né, é justamente dizendo isso, olha, não vai matar, não vai matar, mas só vai te fazer mais forte. E a intenção da teologia, na verdade, é te fazer um crente forte, firme, que não vai engolir qualquer coisa, né? Não é um receba aqui que você vai receber e vai sapatear. Parafraseando o Martin Lloyd Jones, né? Ele falou que Deus não nos deu a Bíblia porque quer construir conosco uma relação à parte dela. Mas a Bíblia existe exatamente para corrigir os defeitos dessa relação com ele, né? Porque nós somos muito inclinados à subjetividade, né? E em especial no momento de desespero, de crise, né? A gente abraça tudo aquilo que promete funcionar e resolver nosso problema. Mas a fé cristã e bíblica não é isso. É uma fé encarnada que te faz permanecer firme, fiel, diante de toda a adversidade. Sabendo que independente do que eu sinto, a palavra de Deus é a palavra de Deus e isso basta.
Então, meu amado irmão, fique ligado no nosso canal, em breve novos temas e novos vídeos. Aí. Hasta Valeu! la vista! Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make